Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos que vamos. Boa tarde, né? Bom dia, dependendo da hora que vocês estão assistindo. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula 8 do Estatuto, a aula de finalização do Estatuto dos Militares Estaduais. Ok? Todo mundo nervoso, aprova, não sei quem, etc. E agora a Fundação Getúlio Vargas, não sei o que. Acabou-se, missão dada, missão cumprida. Quem está estudando, né? Focado, vai passar. Boa sorte. Vamos lá para a nossa aula sem muitas delongas. Sem muitas delongas, diminuir um pouquinho a tela aqui para, né, a gente ver o conteúdo da aula e deixa a gente lá no cantinho aqui, padrão. Vamos lá, vamos que vamos. Polícia Militar 2021. Meninas, o lugar de vocês é onde vocês quiserem estar, os testosterona também, né, sejam bem-vindos, né, a Polícia Militar do Estado do Ceará, como se lá nós já estivéssemos, nós temos que pensar dessa forma. Vamos para frente, sonhe, mas sonhe alto. Você nunca irá além dos seus sonhos. Cuida! Vamos que vamos. Aula de hoje muito bacana, pessoal. O artigo 202 até o 232 ali vai ter algumas mera letra de lei. Eu acho que já a partir do 220 para cima, algumas mera letra de lei. A gente vai focar no que é interessante, ok? Vamos para frente. Deserção do militar estadual acarreta interrupção do serviço ativo com a consequente perda da remuneração. Show de bola. Pessoal, a princípio, deserção cai na prova. Ok? Deserção acarreta o quê? Interrupção do serviço ativo. A deserção com a consequente perda da remuneração. O período que o militar entenda bem. A perda da remuneração vai ser durante o período que ele está sendo julgado pelo crime de deserção. Após o cumprimento da pena do crime de deserção, que são etapas, né? Mas eu acredito que a prova não irá cobrar nesse conteúdo, nesse teor, nesse nível. Mas depois do crime da pena de deserção, depois de cumprido a pena do crime de deserção, haverá, por força do artigo 172, o desligamento do serviço ativo, que será feito por quem? Governador do estado, que está lá, né? Desligamento, as causas de desligamento do serviço ativo com a consequente desligamento da corporação militar estadual. No caso, uma delas é a deserção, né, que o militar sairá, como eu mostrei naquela linha do tempo, o militar deixará de ser militar e será incluso aonde? Em nenhum canto, fora da corporação, ok, pessoal? Então, primeiras informações de deserção, coloca isso aí, anota, vai cair em prova. Agregação e remuneração do militar desertor. O oficial ou a praça, na condição de desertor, será o quê? Agregado. Show de bola. Se ele está agregado, no assunto do artigo 172 eu falei lá, eu acho que foi algumas observações que eu disse que o militar estadual, na condição de agregado, ia ter, né, as suas nuances, mas ia existir algumas agregações, se não me falha a memória, duas, eu até disse lá, e uma delas era a da deserção, que durante o período que ele estivesse agregado, proveniente do processo da deserção, desde então, todo o período de agregação, agregado hoje, oficialmente, considerado oficialmente desertor hoje, tá? Então, daqui, ó, a partir daqui, agregado até o trânsito em julgado, né? Esta agregação. Agregação, trânsito em julgado, início do cumprimento da pena do crime de deserção para-se agregação. Esse período aqui de agregação da deserção, o militar não recebe o salário, ok? Não recebe remuneração e não está sendo contado tempo para nada. Interrupção do serviço. Show de bola, informação, tá? Até a decisão transitada em julgado e não terá direito à remuneração referente ao tempo não trabalhado. Aí quando ele fala não terá direito à remuneração, já falamos aqui em cima, né? Ó, perda da remuneração, ok? E referente a tempo não trabalhado, se não trabalhou nesse caso específico também, não vamos misturar outro, vamos falar só de deserção, ele está ali, ó, acarretando, né? Interrupção do serviço. Ok, pessoal? A princípio, deserção, show de bola. Pegaram o bizu, né? Agregação, depois da agregação, cumprimento da pena. Depois do cumprimento da pena, haverá o desligamento do serviço ativo por força do artigo 178. Ok? Leiam lá o artigo 178 que nós vamos ver lá as causas do desligamento do serviço ativo. Ok? Deserção, captura ou apresentação voluntária. O militar, se ele for capturado, né, ou se apresentar voluntariamente,
o que o estatuto diz? Que ele vai passar por um exame de saúde, por uma junta, para saber se o cara não pirou o cabeção, né? E aparentemente ele não estava, ele estava sendo considerado oficialmente desertor e na verdade o problema dele era problema psicológico, sei lá, ele perdeu noção do tempo, etc, bateu a cabeça, o carro capotou, não sei, ficou perdido na mata, enfim, ok? Junta de saúde, foi capturado, se apresentou voluntariamente, junta de saúde. É obrigatoriamente, é correto afirmar que obrigatoriamente nos casos de crime de deserção, o militar deverá passar pela junta de saúde, certo ou errada? Certa. O militar deverá passar pela junta de saúde antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória do crime de deserção, certo ou errada? Certa. Antes da sentença ele tem que passar antes dele ser considerado oficialmente desertor, ele tem que passar pela junta. E antes dele ser considerado oficialmente desertor, a partir de hoje, antes disso aqui, ele ainda não estava agregado. Oficialmente desertor, agregado. Ok? Show, para frente. Deserção, processamento e julgamento. Lá no artigo 51(2) fala do processo, né, e julgamento dos militares estaduais. Anterior a esse artigo fala sobre os militares que não pode cumprir pena, só pode ser preso em flagrante delito por autoridade policial. Vocês lembram disso aí? Show de bola. Aí no artigo seguinte ele vai falar sobre quem vai julgar o militar estadual, né? Processar e julgar. Olha aqui, lá já fala e aqui a gente está dando uma reforçadazinha em relação ao crime de deserção. Ele diz o seguinte: primeira instância, a gente viu lá que era Justiça Militar Estadual, competente aos juízes de direito e aos conselhos de justiça, não foi isso? E segunda instância era o Tribunal de Justiça do Estado, enquanto não houvesse o Tribunal de Justiça Militar Estadual fosse criado. Show! Pra cá. Primeiro aqui, ó, foi considerado oficialmente desertor, ok? Aí ele diz o seguinte: compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar, ok? O militar, enquanto ele estiver processando e julgando o militar desertor, o que vai acontecer, pessoal? Ele está agregado. Justiça Militar Estadual processou e julgou. O tribunal competente, que já vai ser uma segunda instância, vai decidir. Tribunal competente, Tribunal de Justiça do Estado, enquanto não houver o Tribunal de Justiça Militar Estadual, que até hoje não existe, ok? Vai decidir se o oficial perde o posto e a patente ou a graduação no caso das praças. Decidiu, aí ele vai iniciar o cumprimento da pena de deserção. Depois do cumprimento da pena de deserção, cumpriu a pena, né? Que provavelmente vai ser em privação de liberdade, mas não é o caso de cair na prova, não vai ser cobrado de acordo com o edital. Aí ele diz o seguinte: após isso aí vai entrar a desligação do serviço ativo, que é aquilo que a gente já falou, artigo 178. Crime de deserção, assim, para a gente não causar muita polêmica, né? Vai cair em prova. Esses detalhes, essas nuances que eu estou falando aqui, é muito provável que a banca não vá com essa força, né? Com esse nível para cima de vocês. Mas é necessário que vocês tenham essa informação para que vocês se tornem top da galáxia, que nem o professor, ok? Padrão, admiração por vocês desde já. Ok, vamos para frente. Aí a questão de prova. É correto afirmar que, à luz do Estatuto dos Militares Estaduais, 2 pontos, a perda do posto e da patente do oficial será considerado nos crimes de deserção, certo? O militar estadual processado e julgado nos crimes de deserção cumprirá a pena após retornará ao serviço, sendo concedido, né, sendo interrompido o período de suspensão do posto e da patente dos oficiais e da graduação da praça. Errado. Cumpriu a pena do crime de deserção, posteriormente ao quê? Desligamento do serviço ativo. Fecha a conta, passa a régua. Ok? Vamos para frente, pessoal, para a gente ganhar tempo. Falecimento. Falecimento, artigo 178 também, artigo 38, gera vacância. Falecimento do militar estadual da ativa. E do militar da inativa, acontece o quê? Vai gerar vacância, lógico, ok? E também vai gerar o quê? De acordo com a lei, né? Desligamento do serviço da corporação. Só que de qual serviço? Aquele já estava na reserva, estava na reforma. Lá da inatividade, vai ser desligado da corporação. Ele não vai ser desligado do serviço ativo. Ele vai ser desligado da corporação, ok?
O falecimento do militar estadual da ativa acarreta o desligamento ou exclusão do serviço ativo a partir da data da ocorrência do óbito. E se a questão colocar aqui o falecimento do militar estadual acarretará o desligamento ou exclusão dos... acarretará... dá pausa aí. O falecimento do militar estadual acarretará o desligamento ou a sua exclusão a partir da data da ocorrência do óbito. Questão certo ou errada? Errada. Ele não disse qual militar, não disse de onde ele ia ser excluído ou ser feito desligamento. Questão errada. Né? O estatuto fala em relação ao militar estadual da ativa, o falecimento deste militar. O estatuto não fala do falecimento do militar estadual da inativa, lá da reforma. Ele não fala. Mas, consequentemente, houve o desligamento por força do artigo 38, falecimento gera vacância. Se gerou vacância, né, entende-se no contexto da lei que ele foi desligado. Houve vacância, ele não pertence mais àquela instituição. Entenderam? Show. Para frente. É considerado desaparecido o militar estadual da ativa que no desempenho de qualquer serviço, né, seja do bombeiro, da polícia, né, em viagem, operações policiais militares ou bombeiros militares ou em caso de calamidade pública tiver paradeiro ignorado por mais de 8 dias. Pessoal, mais de 24 horas devendo permanecer ou estando se ausentando sem autorização, ausência. Depois disso, até 8 dias, crime de deserção, ok? Depois do crime de deserção, vem o quê? Desaparecido. Desaparecido é mais de 8 dias, desaparecido. Aí ele vai dizer desde que não caracterize o crime de deserção. Ok? Por quê? É bem específico. Para ele ser considerado desaparecido, tem que ser nessas circunstâncias. Em serviço, em operações bombeiros militares, né? Bombeiros ou policiais militares. Tá entendendo? Se tiver paradeiro ignorado, ele estava numa operação. É diferente do crime de deserção. Do crime de deserção, ele não vai ser caracterizado aqui. Por quê? Porque ele estava lá na operação e etc. E aconteceu alguma coisa e ele desapareceu. Na mata, numa operação de resgate e etc, etc. Tranquilo? Cuidado só para essas informações na hora da prova. A prova não querer colocar uma informaçãozinha aqui, a gente, opa, beleza? E já até adianto. Maior que 8, menor que 30, desaparecido. Maior que 30, extraviado, fecha conta e passa a régua. A situação do desaparecido só será caracterizada quando não houver indício de deserção, foi o que nós acabamos de falar. Extravio do militar, maior que 30 nas condições do desaparecido. Nas mesmas condições do desaparecido, maior que 30 extraviado, ok, pessoal? Show de bola. O extravio do militar estadual da ativa acarreta a interrupção do serviço ativo militar estadual com consequente afastamento temporário do serviço ativo. Opa! Nós temos que ter cuidado com isso aqui, pessoal. Isso aqui é letra de lei. Muito provavelmente, talvez a banca não cobre aqui, porque é uma questão polêmica. Afastamento temporário do serviço ativo só existe 2 situações. Artigo 3 lá do Estatuto diz que o militar só pode estar em 2 situações. Afastado do serviço... Perdão. Só pode estar em 2 situações. Serviço ativo ou inativo. Correto? Se ele está afastado do serviço ativo temporariamente... Está afastado temporariamente. Beleza, show. Do serviço ativo. Certo? Se ele está afastado do serviço ativo, ele está onde? No limbo, Está no espaço, vagando. Igual o Homem de Ferro lá no Avengers. Não. Ele vai estar na inatividade, por força de lei. Então, isso aqui a gente entende que é uma falha da lei. Afastado temporário do serviço ativo. Não existe isso aqui, afastado temporário do serviço ativo. Contudo, pelo conteúdo do artigo, a gente vai entender que ele vai estar na condição de agregado. Ok? Nessa condição que ele vai estar na condição de agregado. E em estando na condição de agregado, a gente pega aquele teorzinho que lá eu já expliquei nas aulas passadas, que o militar estadual na condição de agregado, ele está afastado de toda e qualquer atividade. Afastado de toda e qualquer atividade é diferente, olha o sinalzinho, ó, diferente, não é assim? Diferente de afastado do serviço ativo. Pega esse bizu, ok? A partir da data em que o mesmo for oficialmente considerado extraviado. Se ele for oficialmente considerado extraviado, a partir daquele dia foi considerado oficialmente extraviado, ou seja, a instituição considerou ele oficialmente extraviado naquelas condições lá, né, do artigo lá que diz que
em qualquer serviço, em operações bombeirísticas, etc, tal, em salvamento, tal, né? Mais que 30 dias. Ele foi considerado oficialmente extraviado? Foi. A partir dali, até 6 meses, ele vai estar o quê? Na condição de agregado. Porque pode esse cidadão aparecer novamente. Nós vamos ver aqui, ok? Então vamos lá. Aí a gente vai entender o contexto do artigo, porque ele vai dizer assim, ó, foi considerado, né, militar ativo, interrupção do serviço ativo, show de bola, afastamento temporário do serviço, ou afastamento temporário das suas atividades, né, seria melhor, ok? O desligamento do serviço ativo será feito 6 meses após a agregação. Olha aí, ó, 6 meses. Opa, é aqui está o bizu. 6 meses após. 6 meses após a quem, pessoal? Ó, a agregação. Então, se ele está agregado, se ele vai estar aqui agregado, ó, certo? Então, a gente já vê que esse afastamento temporário do serviço ativo não é afastamento temporário do serviço ativo, é afastamento temporário de toda e qualquer atividade, porque está lá ali, ó, agregado, ok? O desligamento do serviço ativo, no caso de extravio, guarda essa informação, isso é importante. Foi considerado oficialmente extraviado, o que acontece? A agregação a partir daquele dia. Então, 6 meses agregado, na condição de extraviado, agregado, em estando agregado, depois de 6 meses é que é feito o quê? Ó, desligamento do serviço ativo. E esse desligamento do serviço ativo, quem é que faz? Governador do estado. Competência privativa ou exclusiva? Competência é de escova. Só ele usa. Competência exclusiva. Guarda esse bizu. Vamos para frente. Aí ele diz o seguinte: em caso de naufrágio, sinistro aéreo, catástrofe, calamidade pública, outros acidentes oficialmente reconhecidos, extravio ou desaparecimento, né? Vamos lá, cadê? Extravio ou desaparecimento do militar. Aí lembrando que o desaparecimento é maior que 8, menor que 30. E o extravio é maior que 30. Só que ele diz em quais circunstâncias, pessoal. É bem diferente agora. Naufrágio, sinistro aéreo, catástrofe, calamidade pública. Por quê? No naufrágio, o risco de sobrevivente é pouquíssimo. Ia dizer muito pouco, pouquíssimo. Beleza. O risco do sinistro aéreo, o avião caiu, explodiu. Lá no meio da mata, pegou fogo, explodiu e etc. O índice, né, de sobrevivente é quase zero, né, devido à explosão e etc. Tal. Contudo, ele diz o seguinte: se for nessas condições, né, ele vai dizer o que? O militar estadual da ativa, né, se extraviado ou desaparecido em naufrágio, sinistro aéreo, catástrofe, meteoro caiu, explodiu e tal, será considerado como falecido. Olha o bizu, como falecimento. Por quê, pessoal? Para quê? Cuidado com essa informaçãozinha que é de extrema importância. Para o fim deste estatuto, tão logo sejam esgotados os prazos máximos possíveis de sobrevivência e quando se deem por encerradas as providências de salvamento. Por quê? Se ele for considerado como falecimento, aí a gente pega o artigo anterior. O desligamento do serviço ativo dele não vai ser feito 6 meses após, já vai ser feito quando? A partir da data do óbito. Então, se ele foi considerado a partir de hoje como falecido, mas ele estava lá, extraviado ou desaparecido, ele foi considerado como falecido. Para ser considerado como falecido, tem que ser dentro dessas circunstâncias, naufrágio, sinistro aéreo, etc. Tal, e se deu por encerrada o quê? Na questão tem que falar isso. Se deu por encerrada as buscas, né? Foram esgotadas as opções de salvamento. Opa! Esgotadas as opções de salvamento, então estavam procurando ele. É diferente do primeiro artigo, né? Que fala lá em serviço, em operações, o cara estava em operação, etc. Tal. Aqui ele diz o seguinte: sinistro aéreo, naufrágio, catástrofe, calamidade pública e etc. Ok? Aí ele diz o seguinte: se o extraviador desaparecido do militar estadual da ativa, lembra, tem que ser da ativa, porque da inatividade ele não vai ser considerado extraviado, porque ele não tinha que estar, né, no serviço, ele não tinha que estar lá desenvolvendo as atividades deles. Nessas circunstâncias, qual o principal bizu? Ele não vai ser agregado. Por quê? Porque ele vai ser considerado como falecido. E em ele sendo considerado como falecido, pega esse bizu, grava.
O que vai acontecer? O desligamento do serviço ativo dele vai ser a partir da data que ele for considerado como falecido, ok? Então ele não vai ter agregação aqui. Atenção a esse bizu aí, ok, pessoal? Vamos para frente. Aí nessa questão da prova a gente tem que ver lá, ó, esgotado o prazo de busca, encerrado providência de salvamento, tem que ter essas palavras-chave. Opa, encerrou o salvamento, esgotado as buscas, opa, aqui não tem agregação não. Nessa questão não tem agregação. Beleza? Show de bola. Aí ele diz o seguinte, e se o militar reaparecer do nada, o bicho estava lá, houve um naufrágio, aí uma sereia pegou ele e levou lá para Atlântida, né? Levou lá para Atlântida, passou um ano. O reaparecimento do militar estadual na prova tem um tempo? Não. Pelo menos no estatuto ele não disse tempo. Ele só disse o reaparecimento do militar estadual extraviado ou desaparecido até tanto tempo ou no período de até um ano. Ele diz isso, pessoal? Não. Então cuidado se a prova estipular tempo para o reaparecimento do militar extraviado ou desaparecido, ok? Se colocar tempo, está errado. O reaparecimento do militar estadual extraviado ou desaparecido já desligado, ou seja, ele já foi desligado da corporação. Agora aqui pode ser, tanto no caso que ele foi considerado como falecido, para que não houvesse agregação, ou no caso do artigo 206. Ele foi agregado e depois foi, etc., né, foi desligado e tal. Aí ele diz que esse militar reapareceu. O que vai acontecer? Se ele reaparecer, ele vai ser reincluso, não é revertido. Cuidado se a prova disser que esse militar que reapareceu, né, na condição de extraviado, ele vai ser revestido ao serviço ativo. Mentira! Ele será reincluso. Porque para ele ser revestido para o serviço ativo, ele deveria estar na inatividade. Na inatividade ele não estava, porque ele foi desligado do serviço ativo por força do artigo 178. Tranquilo? Show de bola. E o que acontece com ele? Ele vai passar por uma junta de saúde, né? Nessa junta de saúde para saber se o cabo não teve problema e tal, etc. Aí se for oficial, conselho de justificação, praças com mais de 10 anos, conselho de disciplina e o PAD, né, para praças com menos de 10. Ok? Show de bola, show de bola. Qual é o bizu do reaparecimento também? Resulta em sua reinclusão e nova agregação, enquanto se apura as causas que deram origem ao seu afastamento. Ok, pessoal? Então ele vai ser reincluso, certo? E em ele sendo reincluso na corporação, ele estará agregado na condição de excedente. Errada a questão, meu filho. Se ele está agregado, ele não está excedente. Por quê? Porque o excedente é um ciclo. Primeiro agregação, depois reversão e excedente. Então, ele não pode estar agregado e excedente. Não. Ele não pode ser as duas coisas. Ele não pode morder e assoprar ao mesmo tempo. Ok? Pegou o bizu aí? Ele estará agregado. Se ele vai estar agregado, ele está no serviço ativo. Lógico. A agregação só acontece aqui, serviço ativo. Então, não é para estar mais errando questão dessa forma. Se ele está agregado, ele está parado no limbo. Ok? No limbo, flutuando lá, sem estar trabalhando, porque a agregação a gente já viu do artigo 172, afastado de toda e qualquer atividade. Pega o bizu, cabeção, cuida. Pensão, direito do governador do estado, para os familiares, etc. Vamos para frente. Show de bola. Pessoal, se dentro dessa aula faltar algum assunto que não foi abordado, vocês podem colocar nos comentários que a gente grava um videozinho e fala também, tá? Acrescenta. Os militares estaduais começam a contar tempo a partir do serviço da Polícia Militar, Corpo Bombeiro, a partir da data de sua inclusão no posto na graduação. Só que a gente vai ver mais para frente aqui que ele vai dar algumas situações, pessoal. Por quê? Porque de acordo com a nova lei, né, que com certeza, né, vai ser atualizada aqui está dizendo que o militar vai ser contado o tempo dele a partir do ingresso, da nomeação, da posse, né, no posto ou graduação, porque na condição de aluno ele não tem o posto e nem a graduação ainda. Contudo, ele diz o seguinte: na data da matrícula do órgão em formação de militares estaduais. Cadê o ponteirinho? Aqui, ó. A data de matrícula do órgão em formação de militares estaduais, ou seja, a partir do curso de formação. Então é muito provável que eles reformulem isto aqui, né, de acordo com a nova atualização da lei. Tranquilo? Mas, né, pelo parágrafo único, o militar, a partir da data de curso de formação, ele já vai ser contado o tempo dele para tempo de efetivo serviço? Sim, com certeza. Para promoção também.
ok? Vamos lá, para frente. Tempo de contribuição do militar estadual. Tempo de contribuição do militar estadual, já falei que o mínimo, né, que a gente viu lá atrás é 25 anos. Tempo de não contribuição não militar, 5 anos, podendo ser até 10, correto? Podendo ser até 10, nas condições que ele vai lá para a reserva remunerada, não é isso? Que ele diz que dos 35 tem que ser observado o disposto no artigo lá que os 25 anos, correto? Vamos para frente. Será computado como tempo de contribuição militar Forças Armadas, período contínuo intercalado dentro das instituições militares, tempo de contribuição relativo a outra corporação. O cara era da Polícia da Bahia, fez o concurso para cá, aquele tempo vai ser considerado? Vai, pode cair na prova. Pode-se considerar como verdadeira que o militar estadual exercendo a profissão militar estadual em outro estado, fez o concurso para a Polícia Militar do Estado do Ceará, o tempo de serviço naquela instituição será contado para efetivo serviço nesta instituição? Sim. Será contado efetivo tempo para promoção? Não. Para promoção, não. Ok? Vai ser contado como tempo de efetivo serviço só. Ok, pessoal? Tempo para promoção, não. Para promoção ele vai ter que cumprir o tempozinho aqui direitinho. Tempo passado militar estadual na reserva remunerada que for convocado para exercício de funções, já falamos disso, né? Está na reserva remunerada, retornou para o serviço ativo, o tempo que ele estiver aqui na atividade vai ser contado como o quê? Tempo de efetivo serviço, ok? Show. Licença especial e esfera não nos interessa, vamos para frente. Não vai ser computado o tempo de regime da Previdência, regimes próprios, previdências, etc. Tá tranquilo, né? Fora da instituição não vai ser contado como tempo de contribuição militar, entenda. Vai ser contado como tempo de contribuição? Sim. Tempo de contribuição militar? Não. Tempo de contribuição militar tem que ser relativo ao serviço militar, certo? Aí a gente viu Forças Armadas, contínuo intercalado dentro de uma instituição militar ou de outra corporação militar, fecha a conta, passa a régua. Tempo, 365 dias, 30 dias, não sei o que, não nos interessa. Também, vamos lá, cálculo 10.590 e tal, isso aí não nos interessa, vai para frente. Tempo de contribuição será computado à vista de certidões passadas, folha de pagamento, vai para frente, não nos interessa. Tempo não computáveis, isso aqui interessa. Tempo não computáveis, não é computável para efeito algum, passado em licença para tratar de interesse particular. Ok, pessoal, é interessante. Um bizu aqui dentro dessa questão, tá? Vou dar para vocês. Passado como desertor, olha aí, rapaz, que coisa interessante. Não é contado para efeito algum, tá? Né? Decorrido em cumprimento de pena de suspensão do posto ou da graduação, né? Se ele está suspenso, né? Está cumprindo a pena de suspensão, então não vai ser contado também. Aí eu pergunto para vocês, pessoal, e na situação de agregação, que o militar para o tempo para promoção? Só que lá é tempo de promoção, mas ele está sendo, como é que se diz, o tempo daquela agregação dele lá, dependendo da agregação, por isso que a gente tem que analisar a questão, ele está recebendo salário, né, dependendo da agregação, porque se for a agregação a vinda de uma deserção, ele não recebe. Mas ele está recebendo salário e está pagando lá o tempo de contribuição dele, correto? Tempo de contribuição. Agora ele diz o seguinte, no tempo de passado como desertor, a agregação ele tem que especificar. A agregação poderá não ser contado o tempo de agregação para o tempo de contribuição militar? Poderá? Pode, em qual situação? Como desertor. Mas se ele tirar o poderá e colocar a agregação, não, porque ele vai colocar todas as agregações, ok? Só esse bizu. É uma questão já de nível mais alto, né? Mas eu acredito que a prova vai permanecer em nível médio aqui. Padrão, para frente. Tempo que o militar estadual vier passar afastado do exercício de suas funções em consequência de ferimentos recebidos em acidente, quando em serviço, ou mesmo quando de folga, em razão da preservação da ordem pública, proteção do patrimônio da pessoa, visando a sua incolumidade em situações de risco, infortúnio ou de calamidade, bem como a razão de moléstia adquirida no exercício de qualquer função militar estadual, será computado como se estivesse no exercício efetivo daquelas. Ou seja, pessoal, o cabo se afastou do serviço, mas foi
por motivo do serviço, né? Foi um acidente, foi uma doença que ele adquiriu, mas foi no serviço, em razão deste ou em função da natureza militar estadual. Ok? Ele foi lá numa padaria, evitou um assalto, levou um tiro na perna, aí ficou defeituoso, uma moléstia. Aquele tempo que ele ficar afastado vai ser considerado aqui, ó, como se estivesse no efetivo exercício das funções. Show? Fecha a conta, passa a régua. Se for em objeto de serviço, em razão no serviço, é isso aqui. Show de bola, para frente. Então, que discutir mais aí. Não, o cara tava de folga, tava jogando bola, levou um carrinho, só que o cara errou. O bicho pegou na água, a água aplanou, o carrinho voou, um chute nos peitos do soldado. O soldado lá ficou com o pulmão manchado. Vai ser. Não, isso não. O cara não tá em objeto de serviço. O objeto de serviço sem vergonha é esse. Para frente. Tempo de serviço passado pelo militar estadual no exercício de atividades decorrentes ou dependentes de operações de guerra será regulado em legislação específica, tá tranquilo, né? A pedido, tá tranquilo também. Superposições de tempo, vamos para frente. Ao militar estadual são proibidas a sindicalização e a greve. Show. Pergunta a vocês, pessoal. E aí? A todos os militares isso aqui? E o militar da reforma? Boa, né? Vamos ver no seguinte dos parágrafos aí, dos incisos aí, do artigo, para ver para quem que se aplica isso aqui. O militar estadual poderá fazer parte de associações sem qualquer natureza, sindical ou político-partidária, desde que não haja prejuízo para o exercício. Para o exercício. Isso quer dizer que é desenvolver as atividades ativa. Respectivo cargo ou função militar que ocupe na ativa. Olha aí, pessoal. Papai. Então isso aqui é para quem? Os militares ativos, né? Salvo aqueles que estejam parados, etc. Mas a lei não fala isso não, etc. Tal. Mas faz isso. Se a prova disser assim, do jeito que tá aqui, Ctrl+C, Ctrl+V. Ao militar estadual são proibidas a sindicalização e a greve, marca certo. Tá aqui, letra da lei, meu filho. Não vai ser aperrear, não. Aí ele diz assim, é proibida a sindicalização e a greve a todos os militares estaduais. A todos os militares estaduais. Aí tu tá com errado, porque o militar da reforma pode não? O militar reformado não pode fazer parte de uma coisa sindical, não? Ele não pode fazer greve, não? O que vai alcançar o Código Disciplinar sobre o militar estadual lá da reforma? E aí? Questão polêmica, né? Muito provavelmente não vão entrar nesse critério, porque existem as polêmicas. Mas você já pega o bizu. Ok? Para frente. O militar da ativa, investido, muito tranquilo, essas duas informações, é a questão dos militares que fazem parte das associações. Eles vão ser, abre aspas, dispensados do exercício das funções, permanecendo no serviço ativo, não vão estar agregados, como se estivesse aqui, mas para serem o quê? Os diretores das associações é o que fala nisso aqui, né? Pode ser que a prova dissesse assim, o militar estadual da ativa poderá ser dispensado das suas funções, permanecendo no serviço ativo sem estar agregado e sem estar trabalhando como se estivesse no exercício destas. Aí o cara diz assim, tá errado, mas não existe isso não, tá doido, né, mano? O caba é padrinho de quem aí? Apadrinhado por quem? Pode, mano. Olha aqui. Quando ele diz o poderá, ele alcança essa possibilidade. Mas é muito provável que a banca não vá cobrar uma situação dessa. Somente se me chamarem para elaborar a prova, né? Aí os alunos vão ficar cheios de problema. Aqueles que não foram meus alunos. Mas agora as aulas estão salvas no YouTube aí para ajudar a moçada. Todo mundo vai assistir a aula, vai bater recorde de visualização. 50 milhões de visualizações para ajudar o pessoal que vai fazer o concurso da polícia. Show, para frente. Vamos para frente. Proibição militar estadual enquanto do serviço ativo. Aquele já foi bem categórico, né? Ó, do serviço ativo não pode estar afiliado a partido político. Cuidado com a informação. O militar estadual não pode ser filiado a partido político, pessoal. Errada. O militar estadual, calma. Os militares estaduais não poderão estar filiados a partido político. Errada a questão. Cuidado. É o militar da ativa. O da inatividade lá, ele pode sim, ok? Para frente. Os militares, regime integral, tá tranquilo, escala de folga, né? O que eu vou dizer aqui, pessoal, para a gente não perder tempo de leitura? Dentro da normalidade, tem lá o dia de serviço, os dias da folga são sagrados, etc. Tá tranquilo. Quando passar para a normalidade,
Tudo isso aqui pode mudar, pode ser em serviço em tempo integral, etc., de acordo com o comandante-geral, nós vamos ver aqui para frente. Em nenhuma hipótese, aplicar-se ao disposto nos parágrafos anteriores, quando o efetivo da corporação estiver no todo ou em parte mobilizado. Olha a palavra aqui, ó, mobilizado pelo comandante-geral para emprego em regime em tempo integral. Então a questão tem que estar isso aqui, ó, o bizu da questão. Tu vê a palavra mobilizado, tempo integral, opa! Quem faz isso? Comandante-geral. Show! Aí vai mudar a regra do cara estar tirando serviço e folgando direitinho, etc. Aí vai mudar toda a regra. Só que ele vai dizer, mobilizado tempo integral, tem os motivos. Quem que determina? Comandante-geral. Tem os motivos, estado de guerra, estado de defesa, rebelião, fuga, invasão e por aí vai. Aí isso aqui a gente não precisa, né? O que a gente precisa saber? Comandante-geral, o que faz? A mobilização da tropa, em tempo integral. Se é em tempo integral, mudou a todo aquele regime lá da normalidade, ok? Os critérios, 60 dias da junta de saúde, tá tranquilo, né? Readaptação do serviço militar estadual, bem tranquilo, artigo 219, se o militar estadual pode ser readaptado, ele sofreu um ferimento, etc, tá lá paraplégico, né? Em cadeira de roda, perdeu o movimento de um braço, então ele pode ser readaptado para desenvolver outras funções, um curso, né, administração, etc. Mas atividades, vamos dizer assim, atividades meio, né, dentro da corporação interno, né? Ok? Tranquilo, show de bola. Para ele não ser reformado por incapacidade definitiva, tranquilo. Vamos para frente. Responsabilidade aplicável, tá tranquilo. Tranquilo também. Repouso médico, passou de 3 dias, já entra para a junta de saúde, show de bola. O militar estadual, que embora efetivo e classificado no quadro de organização e distribuição de uma organização policial militar ou bombeiro, venha a exercer atividade funcional em outra organização, fica na situação de adido. Não é agregado, ok, pessoal? Cuidado, não é excedente, é adido. Embora efetivo e classificado no quadro da organização militar, venha a exercer atividade em outra organização militar, fica onde? Adido. Ele está no quadro e classificado no quadro da organização, quadro da organização militar que ele pertence, ou polícia ou bombeiro, e está servindo a outra organização militar. Adido, show, adido, ok? Fica assegurado militar, lei, isso aqui vai tranquilo, equivalência. Eu não sei se vai cair, mas é muito provável que não. Mas antigamente, repreensão, agora ficou repreensão. Detenção ficou a permanência e prisão agora é a custódia disciplinar. Pode ser que eles cobrem. É correto afirmar que anteriormente os militares que eram presos agora pela lei em vigor serão custodiados, certo? Os militares que eram detentos, que ficavam detentos, né, detidos, agora eles ficarão em permanência disciplinar, certo? Bem tranquilo, né? Show de bola. Para fins de punições, está tranquilo. Remanejamentos funcionais também. Exerção da lei, uso de sugere vínculo das corporações, já falamos sobre isso aí. Aplicação, revogação dos artigos, aplicação, letra da lei, vigência e tal. Início, Palácio de Iracema do Estado do Ceará, onde tal, etc. Terminamos o estatuto, show de bola. Rapaz, acabando demais de estudar contigo, cara. Poxa vida, tu é doido, mas a gente nem lê tudo e já sabe de tudo, mano. É desse jeito mesmo, é fora da galáxia. Ok? E agora é hora de simulado. E nós vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos responder. Ok, senhoras e senhores. As outras questões que nós vamos que não foram resolvidas aqui na aula, vocês podem entrar lá no link, tá? Se for o caso, entre em contato, pede o link. Mas a maioria dos grupos aí já tem um link que você entra e baixa a aula completa, né? De slide e você responde as primeiras questões até para ficar aí no teu arquivo aí de material do aluno, ok? Questões níveis serpente, faca na caveira e nível Jedi. Vamos lá para a primeira questão. Será considerado incluído como militar estadual desde a data de sua matrícula em órgão de formação ainda como aluno? E aí, pessoal, certo ou errado? Certo? Certíssimo. Falamos sobre isso aí, ok? Desde o início, lá no curso de formação, já vai ser considerado como militar estadual, ok? Vai ser considerado aquele tempo lá já como tempo de contribuição militar e etc. Essa aqui já saiu até um comentário aqui, mas vamos lá. Ao militar estadual, no caso de ressarcimento de preterição ou direito adquirido, amparado pela legislação, fazendo parte de associações, desde que não tenha natureza político, partidária ou sindical,
poderá ser realizada uma greve pacífica sem arma? Não, pessoal, não. Ok? Questão errada, né? Vamos para frente. A sindicalização e a greve são proibidas ao militar estadual? E aí, pessoal, certo ou errado? Olha lá aquilo que eu falei. Ele não falou aos militares. Ele falou aqui praticamente a letra da lei, tá ok? Certa questão. Ok? O militar estadual que, embora efetivo, indicado no quadro... Deixa eu só colocar aqui a carga da minha bateria aqui, pessoal. Voltando, vamos lá. O militar estadual que, embora efetivo e classificado no quadro de organização e distribuição militar, ou policial ou bombeiro, venha exercer atividade funcional em outra organização militar, fica agregado? Não. Aqui, ó. Ele não vai ficar agregado, né? Apesar de que no comentário já apareceu ali, ele vai ficar adido, ok, pessoal? O erro da questão é isso aí. O militar poderá ter seu tempo de efetivo serviço quando dá licença, não ser computado para efeito algum? Certa questão. Certa, show. Em qual licença? Licença para tratar de interesse particular, ok? Em todas as licenças? Não, aí a questão estaria errada. Mas nessa aqui, certa questão, ok? Show. O militar estadual não pode estar afiliado a partido político? E aí, certo ou errada? Eita, papá. Vamos ver lá? Questão errada. Por quê? Porque na letra da lei, ele já especifica, né? O militar estadual enquanto em serviço ativo, ok? Em consequência de ferimentos recebidos em acidente quando em serviço, ou em razão deste, mesmo quando de folga, o tempo que o militar estadual vier passar afastado do exercício de suas funções será computado como se estivesse no exercício efetivo daquela? Sim, eu falei. Em serviço, em razão deste ou em função do serviço independente. Tá nessas situações, aconteceu o problema lá, vai ser contado como tempo de efetivo como se estivesse lá? Sim, ok. Show. Todo período compreendido como contribuição militar, sendo contínuo ou intercalado, será computado como tempo de efetivo serviço? E aí, pessoal? Certa questão. Pra frente, hein? Show de bola. Em caso de extravio do militar estadual, terá o seu desligamento da referida corporação militar estadual a partir do momento em que for considerado oficialmente extraviado? E aí? Extraviado, vocês lembram que tem um período de agregação, pessoal. Desligamento do serviço ativo será feito, nesse caso, após 6 meses. Então aqui eu acredito que esteja errada a questão. Questão errada? Show! Olha lá. 6 meses após a agregação, né? Ó. Ok? Sendo considerado oficialmente extraviado, o militar estadual terá acarretado a interrupção do serviço militar estadual, consequente afastamento definitivo do serviço ativo após a data da constatação. Opa! Maria, questão violenta medonha. Terá acarretado a interrupção do serviço militar estadual? Sim, extraviado. Beleza, consequente afastamento definitivo do serviço ativo após a data da constatação. Eita, papai, peraí, tem calma. Questão errada. Ok? E o período da agregação aqui, hein? Cabeção. Então vamos para frente, ok, pessoal? O afastamento definitivo do serviço ativo, ele está se referindo aí ao desligamento. Afastamento definitivo, se ele é extraviado, ele não é desligado do serviço ativo, então é afastamento definitivo do serviço ativo, com a consequente, né, desligamento da corporação. Ok, senhoras e senhores, foi bom estar com todos vocês aqui. Bons estudos e vou me encontrar com vocês no dia da aprovação lá no Centro de Convenções. Ok? Fiquem com Deus.